Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de relatividade. Na última aula nós vimos os conceitos de quadrivelocidade e quadriaceleração para uma partícula com massa diferente de zero. E a gente viu que essas quantidades eram quadrivetores de Lorentz. Agora, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o quadrimomento de uma partícula. E, bom, primeiramente a gente vai considerar o caso quando essa partícula tem uma massa diferente de zero, e depois a gente vai considerar o caso de uma partícula com massa nula, né? E agora, o que exatamente significa esse m que eu estou escrevendo aqui? M vai ser o que a gente chama da massa de repouso de uma partícula, ou que eu vou chamar simplesmente de massa, né? E como fala o nome, é a massa de uma partícula vista no referencial de repouso dela, onde ela está parada, né? E essa grandeza, ela tem o mesmo valor em todos os referenciais. Portanto, isso é nada mais do que a definição de um escalar de Lorentz, né? Em todos os referenciais inerciais vão medir o mesmo valor dessa massa de repouso, né? Quer dizer, se você mede o valor, por exemplo, a massa de um elétron em repouso aqui na Terra, você pega em torno de 9 vezes 10 a menos 31 quilogramas, né? Se tem uma espaçonave que está metade da velocidade da luz, que passa aqui perto da Terra, se ele faz a medida da massa de repouso de um elétron, ele também vai ter que pegar esse mesmo valor. Se tem outra nave que está indo no outro sentido, com 3/4 da velocidade da luz, ele faz lá a medida da massa de um elétron parado, ele também pega o mesmo valor, né? Então, essa quantidade tem o mesmo valor em qualquer referencial. E aí, portanto, como eu falei, é um escalar de Lorentz, né? E aí, a partir disso, a gente pode definir o quadrimomento para uma partícula com m igual a zero como sendo a massa dessa partícula vezes a quadrivelocidade dessa partícula, né? Bom, como a quadrivelocidade é um quadrivetor e a massa é um escalar, portanto, esse πμ vai ter que ser um quadrivetor, né? E aqui eu estou considerando esse quadrivetor, esse quadrimomento associado à partícula, no caso de uma partícula viajando livre, né? Longe de, não sei, campo eletromagnético, campo gravitacional, uma partícula livre. Isso aqui é o que a gente define como o quadrimomento dessa partícula. Tá legal? Bom, agora você pode perguntar qual é o significado das componentes desse quadrivetor, né? Então, é só você lembrar quais são as componentes do U e multiplicar por M, né? Então, as componentes vão ser as seguintes. Então, como a componente zero do U é gama C, e a parte espacial do U era gama V, então agora é só multiplicar pela massa e a gente obtém isso aqui. A componente zero é gama vezes a massa multiplicada por C, e a componente espacial vai ser gama mv, né? Então isso aqui é o P0, isso aqui é a parte espacial, é o trimomento, digamos, associado a esse πμ. Bom, na realidade, esse P, então a gente chama esse P do momento relativístico ou trimomento relativístico da partícula.
Então, isso aqui é o trimomento relativístico. Da partícula. Tá legal? E a gente pode ver, quer dizer, esse nome ele está consistente com, digamos, com o que a gente sabe da mecânica newtoniana. Você pode ver isso da seguinte maneira: se você toma a velocidade muito, muito menor do que a velocidade da luz, a gente vai ter o seguinte: para V muito menor do que C, a gente vai ter que esse momento relativístico, quer dizer, a princípio a gente pode fazer uma expansão de Taylor do gama, né? Então, o gama expandindo a partir da velocidade zero, a gente vai ter, quer dizer, lembra que o gama é 1 sobre a raiz de 1 menos V quadrado C quadrado, né? Então, quando você toma a expansão de Taylor, você vai ter isso aqui. Bom, e aí se você só para até segunda ordem, o que você vai ter o primeiro termo vai ser mv, e depois o termo seguinte vai ser um termo de ordem v ao cubo sobre c quadrado, né? Que, para o caso, quando a velocidade é muito menor do que c, vai ser um número insignificante em comparação ao primeiro termo, né? Então, isso aqui, você vê que ele recai, esse momento relativístico, ele recai no momento, digamos, tradicional, para uma partícula movendo com uma velocidade muito, muito menor do que c. Tá legal? Então, daí a gente vê que essa nossa definição desse nosso quadrimomento é uma definição, digamos, razoável, porque a parte espacial a baixas velocidades recai no momento tradicional, né? Agora, você poderia me perguntar, qual é o significado desse P0, né? Então, para eu responder essa questão, eu vou mais uma vez, quer dizer, a princípio a gente vê que, por definição, o P0 é gama MC, né? Essa é a definição do P0. Agora, para a gente ver o significado disso, eu vou tomar mais uma vez a velocidade muito menor que c para ver em que quantidade ele vai recair a baixas velocidades, né? Então, para V muito menor do que C, a gente vai ter o seguinte. Eu, na realidade, ao invés de considerar P0, eu vou considerar C, P0 multiplicado pela velocidade da luz, né? Então, se a gente toma C multiplicado por P0, o que a gente vai ter, né? Seria gama mc quadrado, né? E aí agora, quer dizer, mais uma vez, a gente escreve lá, vamos escrever o gama explicitamente, é 1 menos v quadrado sobre c quadrado, mc quadrado. E aí agora, se a gente novamente faz a expansão de Taylor, e aqui eu já vou parar lá no segundo termo, né? Então a gente vai ter 1 mais 1 meio de v quadrado c quadrado, que multiplica mc quadrado, né?
E aí daqui a gente obtém, o primeiro termo vai ser mc², e o segundo termo eu vou ter esse c², simplificando com esse c² aqui embaixo, então a gente vai ter 1/2 de mv². E bom, isso vocês sabem, isso aqui é a energia cinética de uma partícula com massa m e velocidade v, né? A energia cinética tradicional lá da física 1. Né? E aí então, a gente pode identificar essa quantidade aqui, Cp0, como, digamos, se a baixas energias, esse Cp0, eu recaio na energia cinética mais um número, que a gente vai discutir daqui a pouco, né? E lembrando que aqui eu falei que aqui eu estou considerando uma partícula livre, né? Uma partícula livre viajando com essa massa e quadra-velocidade, né? E aí a gente vê que essa quantidade aqui, a menos dessa constante, você recai na energia cinética dessa partícula. Então a gente pode, da mesma maneira que esse P, a gente chamou isso do momento relativístico da partícula, a gente vai chamar isso aqui da energia relativística da partícula, tá? Então a gente vai chamar isso aqui é a energia relativística da partícula. Tá legal? Então essa bom, e aí colocando aqui explicitamente, quer dizer, o que a gente falou, o P0 era Cp0 é gama mc². Agora você pode perguntar. Bom, então, em resumo, a gente vai ter o seguinte: as componentes do nosso quadro momento, como a gente escreveu agora há pouco, seria a parte temporal é gama mc e a parte espacial é gama mv. E a gente viu que a interpretação dessas quantidades é que essa primeira, a componente zero, quer dizer, o P0, vai ser, essa é o que eu chamei da energia relativística dividido por C. E a parte espacial foi o que a gente chamou do momento relativístico. Ok? Então, esses que correspondem ao significado dessas componentes. Mas aí você pode perguntar, tudo bem que a gente falou que essa quantidade Cp0, como você recai nessa constante mais esse termo, que é energia cinética, a gente define isso como energia relativística, né? Mas você pode perguntar o que significa essa constante que a gente pegou aqui. Então, essa constante, a gente pode obter o significado dela da seguinte maneira. Se a gente toma a situação, não esse valor, quer dizer, aqui foi digamos, aqui nesse cálculo eu tomei o caso aproximado, né, quando a velocidade é muito menor do que c, né? Mas se a gente for para o caso exato, né, a gente vai ter o seguinte. Então, primeiro, vamos chamar essa quantidade aqui
eu vou chamar essa quantidade aqui de E0. Tá legal? E aí o que eu quero saber o que é, qual o significado desse E0, que era mc². Bom, então, o significado desse E0, como eu estava falando, a gente pode pegar o valor da energia cinética, o valor exato e não aproximado, né? A gente viu que o valor do E era gama mc². Esse é o valor sem nenhuma aproximação, né? E aí, mais uma vez, escrevendo o gama explicitamente, quer dizer, o gama é 1 sobre essa raiz, mc². Então, isso aqui é o valor exato. E aí, se a gente toma o caso quando a velocidade é 0, a gente obtém que o E, a energia relativística, quando V igual a 0, vai ser exatamente aquele mc². E, bom, isso aqui era justamente o que eu tinha chamado antes de E0. Né? Então, você vê que o que significa esse E0? Esse E0 é a energia relativística da partícula quando a partícula está em repouso. Né? E, portanto, como isso aí é a energia da partícula quando a partícula está em repouso, a gente chama isso da energia de repouso da partícula. Né? Portanto, E0 igual a mc² é energia de repouso para m diferente de 0. Ok? E bom, e aí daqui a gente conclui que a gente viu que o que a gente chamou de E era a energia relativística de uma partícula em movimento, livre. Né? E o E0 é a energia de repouso. Né? Então, a partir disso, a gente pode concluir que a energia cinética relativística de uma partícula vai ser o quê? Vai ser a energia total dela tirando a parte de repouso. Né? Então, a energia cinética relativística vai ser, eu vou denotar como sempre por T, ela vai ser E menos E0. E é só usar lá quanto vale cada uma das duas, né? Então a gente tem que o E era gama mc² e o E0 é mc², e a gente pode, bom, escrever isso aqui de uma maneira mais compacta assim. Então, esse é o valor da massa, da energia relativística de uma partícula. Tá legal? E vocês podem ver que isso aqui está consistente com o que a gente chama de energia relativística a baixas velocidades, porque se a gente toma para V muito menor do que C, o que vai acontecer? A gente vai ter que esse T
A princípio, mais uma vez eu vou tomar até a segunda ordem, o gama, então vai ficar 1 mais 1 meio de v quadrado c quadrado menos 1 mc quadrado, né? Bom, daqui o 1 cancela com 1, e aí estou repetindo uma conta que eu já fiz antes, né? Vai ficar 1 meio desse v quadrado c quadrado simplifica com esse outro aqui do lado de fora e vai ficar simplesmente 1 meio de mv quadrado, né? Então a gente de fato recai na energia cinética, né? Bom, dessa expressão da energia cinética relativística, a gente pode reescrever o E da seguinte maneira. É só passar essa energia de repouso aqui para o outro lado. Então, o E vai ser a energia de repouso, que é mc quadrado, mais o T. Então, a gente pode escrever essa outra expressão para o E. mc quadrado mais o T, mais a energia cinética relativística. Tá legal? Agora, voltando para aquelas expressões que a gente obteve agora há pouco, para a energia cinética, para a energia relativística e para o P, essas aqui foram as expressões que a gente teve agora há pouco. Então, a gente pode combinar essas duas expressões da seguinte maneira, né? Então, dessa expressão aqui da energia relativística, a gente pode pegar esse c quadrado e dividir aqui do outro lado, né? Então, fazendo isso, nós vamos ter que gama m é igual a E sobre C quadrado, tá? E aí a gente pode pegar esse resultado e substituir aqui nessa expressão. Então, você pode escrever o momento relativístico para uma partícula com uma massa diferente de zero. Você pode escrever ou dessa forma aqui, ou você também pode reescrever ele, desculpa, aqui tem aqui é o V, ou você pode escrever ele dessa outra forma. Então você tem essas duas maneiras para escrever o momento relativístico para m diferente de zero. Bom, um outro resultado interessante, relacionando mais uma vez esse momento relativístico com a energia, você pode obter da seguinte forma. A partir da nossa definição do quadromomento, a gente viu que o Pmi era m o Mi. Daqui a gente conclui que se a gente pegar o produto escalar do Pmi por ele mesmo, o que vai dar? Bom, vai dar m quadrado o Mi. E quanto que vale o produto escalar de U por ele mesmo? A gente viu na aula passada que o Mi era igual a C quadrado. Opa! Então, a gente tem essa relação daqui, que Pmi sempre é igual a massa ao quadrado da partícula vezes c quadrado. Isso é um resultado que a gente usa muito, como a gente vai ver em alguns exemplos depois, né? Agora, por outro lado, a gente, sabendo lá quais são as componentes do Pmi
e usando o resultado geral que a gente viu algumas aulas atrás, de como você escreve PMI, de um quadro-momento em termos das componentes, a gente pode reescrever essa expressão da seguinte maneira. Então, como PMI, a gente viu que sempre o produto escalar de um vetor por ele mesmo, você pode escrever como a componente 0 ao quadrado menos a parte espacial, produto escalar dela por ela mesma. Né? Isso aqui eu vou chamar de P quadrado, né? O módulo ao quadrado do momento relativístico. Né? E o P0 a gente viu agora há pouco que era a energia relativística sobre C. Né? Então agora tomando isso ao quadrado, então a gente vai ficar com isso aqui. Tá legal? E bom, juntando esses dois resultados, o que a gente vai ter? Então, daqui a gente vai ter a seguinte relação. Bom, já posso passar esse P quadrado para o outro lado. E aí eu tenho esse C quadrado aqui embaixo, eu posso passar para o outro lado multiplicando. E aí, finalmente, a gente chega nessa outra expressão que relaciona a energia e a energia relativística e o momento relativístico de uma partícula, né, quando a massa é diferente de zero. Então, você vê, a gente tem essas diferentes relações, nesse caso, quando a massa é diferente de zero. Né? Eu tenho essa relação daqui, e essa outra relação daqui entre o momento relativístico e a energia relativística. Né? Sempre para uma partícula com uma massa diferente de zero. Tá legal? Bom, uma observação importante, quer dizer, no início da aula de hoje a gente falou lá da massa de repouso da partícula, né? Mas possivelmente, quer dizer, muitos de vocês, ou possivelmente todos, já devem ter ouvido falar que tem um outro conceito de massa, que é o que a gente chama de massa relativística. Então, eu quero só fazer uma pequena observação. Então, esse conceito de massa relativística é um conceito que, digamos, só livros muito antigos de, não sei, de 1940, 1950, usam esse conceito. Né? Esse conceito foi abandonado, pelo menos para as pessoas que fazem pesquisa, né? Esse conceito foi abandonado há muitas décadas. Né? Mas, por outro lado, é um conceito que, digamos, que muitas vezes se escuta falar, mas para quem realmente trabalha em relatividade, trabalha em física de partículas, em teoria de campo, ninguém usa esse conceito. Né? Então, vou explicar por que a gente não usa esse conceito. Né? Então, o que a gente define a massa relativística, eu vou escrever assim, M com R, né? Ela é definida dessa maneira, né? E escrevendo explicitamente o gama, então a massa relativística pode ser escrita dessa maneira. E, quer dizer, isso aqui foi definido porque quando você usa esse M-gama, essa massa relativística, esses coeficientes
justamente esse coeficiente que aparece aqui na energia e no momento relativístico, isso aqui seria essa massa relativística, né? Agora, então, por que não se usa mais, há muito tempo não se usa essa quantidade? Você vê, quer dizer, eu falei que essa massa de repouso é um escalar, né? Que tem o mesmo valor para todos os referenciais, independente de qual seja a velocidade dele, né? Por outro lado, você vê aqui da definição dessa massa relativística, ela é uma quantidade que depende explicitamente da velocidade, né? Porque aparece aqui o V, né? Então, o primeiro problema dele, se ele depende da velocidade, significa que ele, a princípio, tem um valor diferente para cada referencial, né? Um elétron, a massa relativística dele depende da velocidade. Digamos, se um referencial vê um elétron com uma determinada velocidade, ele vai falar que a massa relativística tem um valor. Outro referencial que vê com outra velocidade vai dar outro valor, né? Portanto, essa massa relativística, ela não é um escalar. Ela é uma grandeza que muda de valor de um referencial para o outro, né? Então, o primeiro, digamos, problema dele, da massa relativística, ela depende da velocidade. E aí, consequentemente, não é um escalar. Um escalar de Lorentz. Mas eu falei algumas aulas atrás que a grande vantagem da gente trabalhar com escalares, quadrivetores e quadritensores é que se a gente trabalha com essas quantidades, as equações que a gente pega, elas são automaticamente consistentes com os dois postulados. Você não precisa fazer nenhuma conta, né? Elas já são consistentes com a relatividade restrita e os dois postulados, né? Por outro lado, se você trabalha com essa quantidade, coloca isso em equações, como ele não é um escalar de Lorentz, as equações que você escreveu usando isso, você não tem. Você vai ter que fazer a conta explícita para verificar se aquela equação é ou não. A forma dela é consistente ou não com os dois postulados da relatividade, né? Então, digamos, por essa razão prática, não é conveniente a gente trabalhar com isso, porque, bom, aí você volta a ter todo o trabalho de ficar sempre verificando se a equação é ou não consistente com os postulados. Então, como eu falei, a gente sempre trabalha só com tensores, né? Tensores de Lorentz, que são escalares, quadrivetores e quadritensores, né? A segunda razão por que, digamos, não é útil trabalhar com esse MR é que o MR é redundante. Então, ele é totalmente redundante. Por quê? A gente viu que a energia relativística, ela é o quê? Ela é gama mc², né? Isso aqui implica, quer dizer, como eu falei agora há pouco, esse gama m é a massa relativística, né? Então, é só passar esse C aqui, o C² aqui para baixo, e a gente tira que a massa relativística é o quê? É E sobre C². E aí você vê que essa massa relativística, a menos dessa constante C², ela é igual à energia relativística. As duas coisas são, a menos uma constante, elas são iguais. Então, para que trabalhar com a massa relativística se ela a menos uma constante é igual à energia relativística? É totalmente redundante. É a mesma coisa que você definir para um corpo, não sei, a massa e a trimassa, onde a trimassa nada mais é do que o triplo da massa da partícula. Para que você vai trabalhar com essas duas quantidades se uma é nada mais do que uma constante multiplicada
pelo valor da outra, né? Então é um conceito que também é totalmente redundante, né? Então, por essas razões, essas e outras razões, por isso que a gente nunca trabalha com essa quantidade. E eu vou, digamos, essa vai ser a primeira e última vez que eu vou falar disso, porque a gente não precisa, é um conceito realmente que não tem utilidade para, como vocês vão ver, eu vou trabalhar o curso inteiro sem precisar falar dessa quantidade, tá legal? Bom, então isso aqui era só uma observação rápida bom, tudo isso que a gente falou foi para o caso quando a massa de repouso de uma partícula era diferente de zero, né? Bom, e aí você pode perguntar, e a gente tem então também o caso de o quadrimomento, a gente tem partículas com massa nula, né? Então, vamos ver essa situação, né? Então, quadrimomento para uma partícula que tem m igual a zero, massa de repouso sendo nula. Então, para entender quando que a gente vai ter essa situação da massa sendo zero, vamos lembrar que, como a gente viu agora, a energia relativística de uma partícula, a gente viu que no caso, quando ela na situação de uma partícula com massa diferente de zero, a energia relativística ela tinha essa forma. E aí, dessa expressão aqui, a gente vê o seguinte, se a gente pode pensar, esse V a princípio poderia ter qualquer valor, e aí você pode ver que se a gente toma esse V sendo exatamente igual à velocidade da luz, o que vai acontecer? Nessa situação, isso aqui vai ser 1, vai ficar 1 menos 1 igual a 0, e a energia vai para infinito, dá divergente. Então você vê que, supondo que o m é um número diferente de zero, né? Então, dessa expressão a gente vê que se V igual a C e o m é diferente de zero, a gente iria obter uma energia divergente. Então, a gente nunca vai poder ter uma partícula com a velocidade, uma partícula de massa diferente de zero viajando com a velocidade da luz. Porque, como a gente viu, necessariamente a energia dela ia dar infinito. E a gente viu lá algumas aulas atrás, se a gente for acelerando uma partícula com uma aceleração constante, independente do tempo que a gente leve, ela vai tendendo para C, mas ela nunca consegue chegar em C, né? Mas, digamos, mesmo que a gente conseguisse, você vê que a gente teria um problema, né? A energia seria divergente. Você não pode ter energia infinita. Agora, por outro lado, então, portanto, para uma partícula com massa diferente de zero, o V, a velocidade, ela nunca vai poder ser igual a C. Tá? Agora, por outro lado, quer dizer, esse problema todo aconteceu se aqui em cima, no denominador, a massa for diferente de zero, né? Mas aí você pode verificar o seguinte, quer dizer, primeira coisa, você sabe de algum curso lá, não sei, lá no Iceberg, por exemplo, né, vocês viram que a onda eletromagnética, quando você vai para a mecânica quântica,
a onda eletromagnética é quantizada e a partícula associada à onda eletromagnética é o que a gente chama de fóton, né? E como a onda eletromagnética ela se propaga com a velocidade da luz, né? Essas partículas elas devem viajar a essa velocidade da luz, né? Portanto, você pode perguntar, bom, então como é que a gente pode ter esses fótons viajando à velocidade da luz, né? Então, a maneira da gente resolver esse problema que eu acabei de falar é que, bom, eu falei que a gente teria esse problema se a massa fosse diferente de zero, né? Por outro lado, se a gente tem aqui a massa sendo zero, o que iria acontecer é que o V igual a C, eu ia ter, eu não ia ter necessariamente uma divergência, a gente ia ter uma zero sobre zero, que é uma indeterminação, né? Então, a princípio, a gente pode, de fato, para a gente ter uma partícula viajando à velocidade da luz, a única maneira da gente não ter divergência é que a massa dela seja zero, né? Então, para a velocidade V igual a C, a gente teria naquela expressão então, se o m igual a zero, a gente teria que o E seria indeterminado. Então, a princípio, a gente poderia ter uma partícula viajando à velocidade da luz se a massa dela é igual a zero. E aí a gente não teria problema naquela expressão que a gente falou agora há pouco, né? Então, a gente vai considerar isso, que a partícula necessariamente que viaja à velocidade da luz não pode ter massa, né? Mas aí a gente teria um problema, né? Quer dizer, ou mesmo pensando no que eu acabei de falar, a gente acabou de falar agora há pouco, né? Que os fótons seriam essas partículas associadas à luz, né? Que deveriam viajar à velocidade da luz. Mas se eu tenho uma partícula viajando à velocidade da luz, o que a gente teria seria o seguinte: lembra que a gente falou há várias aulas atrás que você sempre pode representar lá no espaço-tempo uma partícula por uma linha mundo, né? Então vamos desenhar aqui um diagrama de espaço-tempo. E a gente falou que necessariamente para a luz ou para uma partícula que viajasse à velocidade da luz, você teria que a linha mundo dessa partícula ela varia com a horizontal um ângulo de 45 graus, né? Ela estaria exatamente em cima daquilo que a gente chamou do cone de luz. Então, digamos que eu tenho uma partícula que viaje justamente em cima desse cone de luz, né, que ela, entre dois eventos, entre um evento aqui, um evento A e um evento B, esse aqui seria um deslocamento dessa partícula na linha mundo dessa partícula viajando à velocidade da luz. Como eu falei, ela tem que estar exatamente em cima do cone de luz. Mas a gente viu que, também algumas aulas atrás, a gente viu que em cima do cone de luz, sempre, para quaisquer dois eventos, sempre o ds2 entre dois eventos no cone de luz,
o DS2 é sempre zero, né? O intervalo é sempre nulo. E a gente viu também algumas aulas atrás que o tempo próprio nada mais é do que ds sobre c, e se o ds é zero, o tempo próprio é zero, né? Então a gente tem, independente de qualquer intervalo que você tome, dois intervalos que você tome em cima dessa linha mundo, sempre esse tempo próprio é zero. E aí, digamos, você tem um problema grave, porque se o tempo próprio, digamos, em cima do cône de luz é zero, para uma partícula viajando exatamente em cima desse cône de luz, a gente não pode fazer como a gente fez na última aula. Quer dizer, quando a gente falou lá de 4 velocidades na última aula, a gente pensou de uma partícula massiva, e uma partícula massiva aí você pode definir um tempo próprio e usar o tempo próprio parametrizando aquela linha mundo. Porque o tempo próprio de uma partícula com massa diferente de zero, ele vai mudando. Vai lá o tic-tac do relógio lá da partícula, né? Mas aqui, se o tempo próprio é sempre zero, bom, a gente não pode usar ele como um parâmetro, e aí, portanto, não faz sentido a gente considerar a definição que a gente usou na aula passada da quadrivelocidade sendo isso aqui, né? Porque você não pode usar o tal como um parâmetro aqui em cima dessa linha mundo, né? Então, isso aqui não faz sentido para uma partícula viajando à velocidade da luz, né? E aí, portanto, quer dizer, a minha definição que eu dei no início da aula, que eu falei que o quadrimomento era a massa vezes essa quadrivelocidade, também não faz sentido, né? E bom, e aí como é que a gente define o quadrimomento no caso de uma partícula com massa nula, né? Aí você tem outro problema também, que o m na frente é zero também, mas bom, tudo bem. Mas digamos, você tem que definir de uma outra maneira, você não pode mais definir o quadrimomento de uma partícula com a velocidade igual a c como sendo a massa vezes essa quantidade aqui, né? Então, a maneira como a gente define o quadrimomento nessa situação, a gente usa, digamos, as propriedades geométricas do quadrimomento, né? Então, a gente viu que para uma partícula massiva, digamos, o que a gente viu agora no início da aula foi o seguinte: para o caso quando a massa é diferente de zero, a gente tinha, vamos desenhar novamente um diagrama de espaço-tempo e a linha mundo de uma partícula com massa diferente de zero. Então, quando a gente tem a situação de uma partícula com uma massa diferente de zero, a linha mundo dela vai ter que ter necessariamente, em qualquer ponto, uma inclinação com relação horizontal maior que 45 graus. E aí a gente viu na última aula que o quadrimomento, a quadrivelocidade de uma partícula é sempre o vetor tangente, digamos, a quadrivelocidade num determinado ponto aqui da linha mundo da partícula é sempre um vetor tangente, né? Consequentemente, o Pmi, que nada mais é do que a massa vezes a quadrivelocidade, também vai ser um vetor tangente, né? Então eu tenho a gente pode caracterizar o quadrimomento de uma partícula com uma massa diferente de zero como sempre um vetor tangente.
Isso foi a primeira coisa, quer dizer, uma propriedade geométrica é essa, que o PMI é um vetor tangente. Outra propriedade, ele é um vetor tangente tal que o PMI dele, quer dizer, seria o módulo, não é o módulo, isso não é exatamente módulo, mas porque PMI o produto escalar de um quadro vetor por ele pode ser negativo, né? Mas aqui no caso o PMI é um vetor tangente e eu tenho que o PMI tem esse valor, m quadrado c quadrado, quer dizer, é proporcional à massa ao quadrado da partícula, né? E, além disso, a gente viu que a interpretação das componentes do PMI é que a componente 0 desse quadro vetor aqui é E sobre C, e a parte espacial a gente interpreta como sendo o momento relativístico da partícula, né? Então, isso daqui que seria, digamos, uma maneira geométrica da gente caracterizar o quadrimomento para uma partícula com massa diferente de zero. E aí a gente vai usar justamente essa visão geométrica, estender isso para o caso quando o m é igual a zero. Então a gente vai considerar que para partícula com m igual a zero, o que a gente vai ter, como a gente já falou agora há pouco, é que a linha mundo dessa partícula vai estar exatamente em cima do cône de luz. Então, digamos que isso aqui é o cône de luz, então essa aqui seria exatamente a linha mundo da partícula, né? E se a gente tem que isso aqui é a linha mundo e considerar que o PMI tem que ser um vetor tangente, então ele vai ter que ser tangente essa linha aqui, essa linha mundo, portanto ele vai estar exatamente em cima do cône de luz. Então, geometricamente, para essa partícula, o PMI seria um vetor em cima do cône de luz. PMI ele vai estar sobre o cône de luz. E aí, digamos, da mesma maneira que a gente viu que quando você pega o deslocamento de uma partícula em cima do cône de luz, você vai ter que o módulo desse deslocamento, ds quadrado, é zero. Aqui para o PMI vai acontecer a mesma coisa. O PMI vai ser zero, né? Vai ser o que a gente viu algumas aulas atrás de o que a gente chamou de um quadrivetor tipo luz, né? Então eu vou ter que o PMI vai ser zero como consequência do fato dele estar aqui exatamente em cima do cône de luz. E aí esse resultado está consistente com a segunda, digamos, propriedade que a gente viu no caso massivo, né, do PMI, né? No caso massivo a gente viu que o PMI era proporcional à massa quadrada da partícula, né? Aqui a gente vê que nesse caso, quando a massa é zero, o PMI é zero, né? Mas isso, se a massa é zero e o PMI é zero, está consistente ainda com o fato desse PMI ter que ser proporcional à massa, que nesse caso é zero. E, finalmente, a gente vai continuar interpretando que as componentes desse vetor, mesmo ele estando aqui em cima do cône de luz, a gente vai continuar interpretando
que as componentes dele, a componente temporal é a energia relativística sobre C, dessa partícula de massa nula, e a parte espacial seria o momento relativístico dessa partícula de massa nula. Tá? Então, é assim que a gente define esse vetor associado a essa partícula de massa nula. E bom, a partir dessas duas propriedades, vamos chamar isso aqui da propriedade 1, a equação 1 e a equação 2. Né? Então, a partir dessas duas equações, a gente vai ter o seguinte. Bom, a gente tem, por um lado, que Pmi é zero, né? Mas, por outro lado, usando o produto, como se escreve em geral o produto escalar, a gente sabe que esse Pmi vai ter que ser essa componente zero ao quadrado menos o momento relativístico, o produto escalar do momento relativístico por ele mesmo. Né? Eu vou chamar isso de P quadrado. Tá? Então, esse P quadrado aqui é justamente o produto escalar do momento, do trimomento relativístico por ele mesmo. Né? E aí, bom, então isso aqui tem que ser zero, e aí daí a gente conclui que digamos, o módulo desse P, para o caso quando a partícula tem massa nula, ele vai ter que satisfazer essa relação. Que é diferente do caso massivo. Né? Então, isso aqui ele é válido para m igual a zero. Tá? Então, a gente tem, primeiro, essa relação entre o módulo do P com a energia. Né? E aí, outra coisa que você pode perguntar, digamos, a gente viu lá para o caso massivo que a gente viu como escrever essa energia relativística em termos da massa da partícula. Ela era gama mc quadrado. Né? Mas aí você pode me perguntar, quer dizer, aqui não vai poder continuar sendo proporcional à massa, senão daria zero. Né? Então, como que a gente obtém o valor da energia dessa partícula, a energia relativística dessa partícula? Né? Então, bom, para responder essa pergunta, a maneira como a gente pode determinar o valor da energia relativística da partícula, a gente usa o resultado da mecânica quântica, que vocês devem ter visto em algum curso, por exemplo, lá nem que seja no curso do Weisberg, né, vocês viram que sempre a energia de uma partícula você pode escrever como hν. Né? Então, da mecânica quântica, então você pode expressar essa energia usando esse resultado lá da mecânica quântica. A gente tem que a energia de uma partícula sempre pode ser escrito dessa maneira. E aí, digamos, como consequência disso, usando essa expressão daqui, que a gente acabou de falar, a gente tem como consequência que a gente pode escrever o P dessa partícula como sendo hν sobre C, para o caso, para uma partícula com massa nula.
Então, isso aqui é válido para m igual a zero, né? Bom, e vocês também devem ter visto lá na mecânica quântica que você pode ou trabalhar com essa, digamos, uma partícula como um fóton, né, que tem massa nula, ou você pode trabalhar com a frequência Ni, ou pode trabalhar com o comprimento de onda, né? Então, você tem essa relação. E aí você pode escrever que o módulo do momento relativístico de uma partícula, você também pode escrever, de massa nula, né? Você também pode escrever dessa outra forma. Bom, mas tudo isso é um módulo, né? Mas como você escreve de fato o trivetor ou o quadrivetor, né? Então, se a gente supor, então vamos considerar justamente uma partícula de massa nula movendo numa direção que a gente vai chamar de n-sapel. Então, se ele move na direção desse vetor n-sapel, a gente vai ter, concluindo, a gente vai ter que o quadrimomento dele, a componente 0 é a energia sobre C, e a energia tem essa forma, né? Então, vai ser Hν sobre C, essa é a componente 0, e a componente, a parte espacial, o trimomento tem esse módulo, bom, se ele está indo nessa direção, então o vetor ele vai ter, bom, esse módulo multiplicado pelo unitário da direção que ele está se movendo, né? Então é assim que a gente escreve digamos, o quadrivetor de uma partícula de massa nula, tá? Em particular, bom, se ele está movendo numa direção particular, na direção x, bom, é só colocar aqui x-sapel, né? Então, essa que é a expressão do quadrimomento para uma partícula de massa nula. Tá legal? Agora, uma observação, a gente vai poder, digamos, isso aqui é o que a gente vai usar mais, tá legal? Essa forma aqui de escrever o quadrimomento, né? Mas tem uma outra maneira que eu vou mostrar agora, tem uma outra maneira também interessante da gente escrever isso, que aí eu vou poder introduzir um outro vetor, que é o seguinte. Então, essa expressão aqui, a gente também vai poder escrever ela da seguinte maneira. Eu posso colocar esse H para o lado de fora, né? Então, a gente pode colocar em evidência esse H. E aqui, para essa parte espacial, eu uso aquele fato que eu escrevi agora há pouco, que o comprimento de onda é C sobre Ni, né? Então, a gente vai ter que esse Ni sobre C vai ter que ser o inverso do comprimento de onda. Tá? Bom, eu posso dividir aqui do lado de fora, multiplicar e dividir por 2π, né? Então, coloco aqui do lado de fora 2π, e aí eu multiplico aqui dentro por 2π, esses dois termos.
né? Bom, vocês sabem que h sobre 2π é o que a gente chama do h cortado. Bom, essa combinação 2π-ni, a gente pode chamar isso, vocês já devem ter visto isso quando falam de ondas, né? Quando você pega 2π vezes a frequência de uma onda, isso é o que normalmente a gente chama do ômega, a frequência angular da onda. Toda, digamos, essa quantidade daqui, 2π sobre lambda, é o que numa onda você chama lá do número de onda, né? E aí quando você multiplica com a direção do movimento dessa onda, isso é o que você chama do vetor de onda, né? Que em geral a gente denota dessa maneira, né? Então, isso aqui, como eu falei, é o que em geral nos livros se denota com a letra K. Lembra isso? Vocês devem ter visto isso lá até no curso de Física 2, né? E aí, esse K multiplicado pelo unitário da direção de propagação da onda, se a onda se propaga no espaço, a gente chama esse K vezes esse N chapéu dessa maneira. Tá legal? E aí a gente pode, então, deixa eu chamar aqui, onde ômega, que é 2π-ni, é a frequência angular da onda. E esse K, que é 2π lambda n chapéu, é o que a gente chama do vetor de onda, né? E aí, então, a gente pegou que o nosso PMI é um número multiplicado por essa quantidade. Bom, esse número h cortado é uma constante, né? A gente viu, bom, a princípio esse PMI é um quadrivetor, então isso aqui também tem que ser um quadrivetor, né? E então, se a gente define o seguinte quadrivetor, eu vou chamar de Kmi, é o quadrivetor que tem justamente essas componentes. Tá? Isso é o que se chama o quadrivetor de onda. Então, ou quadrivetor onda, vamos colocar assim. E aí, então, a partir dessas duas expressões do PMI, o PMI de uma partícula com massa nula e essa quantidade que eu chamei de Kmi, a gente pode então escrever o PMI dessa maneira mais compacta. Ele é o H cortado multiplicado por esse quadrivetor daqui. Tá? E esse quadrivetor a gente pode usar ele não só para descrever uma partícula de massa nula, mas a gente pode usar ele também para descrever, por exemplo, uma onda plana eletromagnética, né? Então, vocês devem ter visto que para uma onda plana eletromagnética, ela é proporcional a seno de ômega t menos esse vetor k multiplicado por r. Né? Isso aqui é uma onda propagando numa direção totalmente arbitrária. Né? No caso particular, se a onda propaga numa direção, não sei, x,
aí vai ficar aqui simplesmente Kx. Né? E aí você recai ao que você tem até lá no curso de Física 2, né? Ômega t menos K6, é a forma como uma onda se propaga. Né? Mas, digamos, na situação mais geral possível, uma onda propagando numa direção n, n chapéu, essa daqui é a forma como você escreve a parte, digamos, que varia com o tempo, né? Com tempo e espaço. E aí, isso aqui você pode escrever em termos desse caminho da seguinte maneira. Né? Então, esse termo temporal, a gente pode... Deixa eu escrever isso aqui da seguinte forma. Então, eu tenho aqui um t, eu posso multiplicar e dividir por c. Tá legal? E aí, a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma. Então, isso aqui vai ser... seno. Então, esse ômega sobre C, a gente vê que ele é a componente zero do caminho. Então, isso aqui vai ser o K0. E o CT é o quê? Vocês já estão cansados de saber. O CT é a componente zero do xmi. E depois a gente tem KR, então isso aqui é a parte espacial desse quadrivetor, e o R é a parte espacial do vetor xmi. Né? Então isso aqui vai ser isso aqui. E bom, isso aqui é justamente essa combinação aqui, K0, X0 menos, você pode pensar isso aqui como KI, RI. Isso aqui é justamente a forma como você escreve o produto escalar dos vetores Kmi, Xmi. Né? Porque, digamos, isso aqui, como eu falei, isso aqui nada mais é do que o Ki, Xi. Né? Então, tudo isso aqui você pode reescrever dessa forma, tá? Então, esse vetor K, esse quadrivetor onda, ele também aparece lá quando você vai falar de ondas planas no eletromagnetismo. Tá legal? Bom, isso aqui era só uma curiosidade. Talvez mais adiante a gente fale um pouco mais sobre isso. Depende no meu tempo, que está um pouco apertado. Né? Mas como eu falei, essa daqui que é a expressão que a gente vai usar mais, tá? Para o quadrimomento de uma partícula de massa nula. Né? E lembrando que, de maneira alternativa, você pode relacionar esse Ni sobre C, ele é o inverso do lambda. Né? Bom, então tá. Então era isso que eu queria falar. E bom, na próxima aula a gente vai continuar falando sobre quadrivetores, aplicar isso, no caso lá, conservação de quadrimomento e na colisão de partículas. Tá? Então isso que a gente vai ver nas próximas aulas. Bom, então tá. Então vou ficar por aqui. A gente continua na próxima aula.